Bem, olá, mais uma vez nos reunimos para a nossa sala de estudo do livro A Gênese. Hoje é a nossa sessão de estudos, né? Do dia 2 de maio, é o número 4, desde que nós iniciamos. E nós estamos tratando no capítulo 1 da natureza da revelação espírita. Hoje vamos explorar os itens 14, do 14 ao 20. Então, só um momento, que alguma coisa aqui aconteceu. Agora sim. Muito bem. Então, nós tratamos no item 13, né, desse mesmo capítulo, que Kardec finaliza assim, ó, o que caracteriza a revelação espírita é o fato de sua origem ser divina, de a iniciativa pertencer aos espíritos e de sua elaboração ser fruto do trabalho do homem. Olha quantas mãos estão aí envolvendo esse trabalho que é o espiritismo. Então, realmente, vem de Deus, ou seja, é uma revelação, é uma origem divina, né? Porque o momento era chegado de que essas verdades fossem conhecidas pelo homem, foram trazidas pelos espíritos, e o homem foi quem elaborou isso, foi quem fez toda a organização disso. Foi Kardec? Sim, iniciou com Kardec, mas foi dada continuidade através de outros espíritos que vieram depois e outros encarnados que vieram depois. Então, é imenso o número de livros, o número de obras, o número de estudos que foi feito em torno dessa revelação por parte de, primeiro, a revelação divina e depois pelos espíritos. E, de novo, organizada por Kardec. Então, o item 14, que é o que a partir de agora a gente começa a estudar, né, nessa sessão de hoje, como meio de elaboração, o Espiritismo procede da mesma maneira que as ciências positivas, ou seja, aplica o método experimental. Então, Kardec se utilizou da ciência para poder fazer isso. E a gente vai entender, né? Daqui a pouco ele vai entrar no assunto, vou me antecipar só um pouquinho, quando ele fala que primeiro veio o fato, aí depois ele explicou. Normalmente, então, esse fato veio antes da teoria. Aí ele teorizou a partir do que ele concluiu, do que ele observou, e depois concluiu. Então, é muito interessante a maneira que veio para Kardec. Aí tem aqui uma explicação, que é no item 25, que é ele pede para ir lá no 25, né? Então, a gente coloca aqui assim, a gente pintou de amarelo aí, tá? Essa observação 25, que é a nota do editor. Então, a editora colocou essa nota. Nos tempos de Kardec, considerava-se positiva a ciência que tinha como objeto descobrir as causas e as leis dos fenômenos e fatos, estudando-os pelo método ou pelos métodos de observação, experimentação e indução, a partir dos quais podia-se deduzir suas leis. Isso a gente pode muito bem obter aí qualquer dúvida, qualquer coisa, a gente pede ajuda para Ana Paula, que são métodos que são usados para se elaborar uma teoria, para se enunciar uma determinada lei, né? Eram adotadas na universidade, além das ciências exatas, isso na época de Kardec, né? E naturais, as ciências morais e suas 4 classes. Então, as ciências morais, elas se dividem em 4 classes, né? As ciências filosóficas, sociais, filológicas e psicológicas. Aí a gente vai ver o que é filológica, só para, né, a gente não ficar muito perdido, né? Então, é o estudo da língua, através dos documentos, através da escrita, né? E não só a restauração, mas também
o conhecimento da história da língua, como é que ela foi, como é que ela aconteceu. Então, é um pouco mais amplo. Não é como no dicionário, que a gente abre lá e vê o significado, né? É um pouco mais, é um pouco da história daquilo, para que a gente compreenda a globalidade dos fenômenos culturais. Então, envolve também a cultura que deu origem àquela língua, aquele vocábulo, né? Enfim, estas estudavam as leis do espírito humano a partir de seus fatos e fenômenos próprios. Portanto, sua base era espiritualista e racional, diferindo da ciência absolutamente materialista dos nossos dias. Então, naquela época, a ciência tinha um tempero, tinha um fator, tinha uma base espiritualista, não espírita, espiritualista, ou seja, algo além da matéria, né? Então, Allan Kardec, ao qualificar o espiritismo entre as ciências filosóficas e as psicológicas e elaborar um método científico próprio para estudar os fatos espíritas, inseriu-o adequadamente entre as ciências positivas aceitas em sua época. Hoje a ciência positiva é outra, tem esse caráter mais materialista. Naquela época, não. Naquela época tinha esse caráter mais espiritualista. Então, esse era o método experimental, né, que ele aplicou. Quando se apresentam fatos novos que não podem ser explicados por meio das leis conhecidas, ele os observa, compara-os, analisa-os e, remontando dos efeitos para as causas, veja só, do efeito para a causa, é o contrário, né? Chega a lei que o rege. Depois deduz suas consequências e procura suas aplicações úteis. Então, ele usava a ciência da observação. E aí ele fazia todo, né, todo o mecanismo ali, que ele se utilizava dos recursos dessa ciência de observação. Fazia a comparação, analisava, buscava, né, através dos efeitos, as causas. E aí ele falava, essa é a lei que rege esse tipo de manifestação. Então, Kardec tinha esse cunho científico e foi isso que levou ele a entender, a estudar e a chegar onde ele chegou. Não estabelece nenhuma teoria pré-concebida. Então, ele chegou lá e começou a verificar, começou a estudar, começou a observar, mas ele não levou nada assim, ele não tinha nenhum tipo de pré-conceito, né? Ele não veio assim com algo pronto. Ele foi observando, e aí ele foi montando na cabeça dele, né, o que estava regendo ali aquela manifestação, o que estava acontecendo. Assim, não apresenta como hipótese nem a existência, nem a intervenção dos espíritos, nem mesmo o perispírito, a reencarnação, ou qualquer outro princípio da doutrina. Então, ele não tinha hipótese nenhuma. Ele estava, assim, aberto ao que ele ia buscar. Ele não foi uma pessoa que foi descrente lá. O que ele foi convidado a participar dessas então, ele... deixa eu ver onde é que eu estava. Bom, ele foi nessas reuniões e foi sem... ele não foi com uma hipótese pronta. Ele foi a convite de um amigo de 25 anos, já que ele conhecia, e ele falou, olha, a coisa é séria, porque até quando ele tinha ouvido falar, as mesas ficavam girando, era uma brincadeira, né? Falou, deve ter algum truque atrás disso, lá e pronto, né? Mas aí ele foi levado para uma reunião séria e ele começou a perceber que tinha uma causa atrás desse efeito. Alguma coisa estava fazendo com que esse efeito inteligente, né, tinha uma causa inteligente. Mas vamos lá.
conclui pela existência dos espíritos quando esta se tornou evidente pela observação dos fatos e tem procedido da mesma maneira em relação aos outros princípios. Não foram, portanto, os fatos que vieram posteriormente, o fato veio depois da teoria. Não, né? As coisas foram acontecendo, aí sim ele teorizou, né? Mas a teoria que veio em seguida para explicar e resumir os fatos. É, pois, rigorosamente exato dizer que o Espiritismo é uma ciência de observação e não um produto de imaginação. Aí a gente vai ver lá mais uma observação lá do editor, né? O que ele fala? No século XIX, as ciências psicológicas, né? A psicologia, a lógica e a moral, eram espiritualistas. Aí, de novo, ele está falando isso aí. A importância da gente levar em conta isso, né? Estudavam os fatos e fenômenos do espírito humano ou alma, pelo método de observação e fazendo a indução de suas leis. Kardec demonstra, descrevendo seu procedimento experimental, que o Espiritismo também se qualifica como uma ciência de observação. Foi assim que ele denominou a ciência que estava estudando o Espiritismo. O tipo de ciência que ele se utilizou para poder chegar às conclusões que ele chegou. Se alguém tiver qualquer observação, pode, por favor, fique à vontade para interromper e a gente conversa a respeito, tá bom? Eu gostaria de fazer só uma observação, que outro dia a gente estava conversando, foi a carta que levantou, né, por que a gente não estuda de forma assim, pela ordem cronológica das obras que vieram? Então, hoje, adentrado um pouquinho mais nesse nosso estudo, a gente percebe que dá para estudar a Gênese sem que tivesse que estudar uma outra obra antes. Porque até agora a gente estudou muita coisa que vem do Livro dos Espíritos, então a gente percebe o quanto a Gênese vai esmiuçando, vai detalhando, vai aprofundando o que nós vimos no Livro dos Espíritos. E também no que nós já estudamos, no que está em vigor, que nós estamos estudando no curso, o Livro dos Médiuns. Então, tem tudo muito a ver, né? Então, a gente está munido de muita informação aí, e principalmente nessa obra, que é a obra derradeira, né, de Kardec. Então, vamos lá. Agora vem o item 15. Se temos um exemplo, no mundo dos espíritos, ocorre um fato muito singular, o qual seguramente ninguém havia suspeitado. Os de existirem espíritos que não se consideram mortos. Aí, Ana Paula, pode estar aquela liçãozinha de casa, se você quiser exemplificar do livro Céu e Inferno, né? Essa característica, pegar um caso ou outro, em algum momento, que no Céu e Inferno está, assim, evidenciado que os espíritos não se consideram mortos. Seria ótimo. Seria ótimo, eu acho. Então, tá bom. Então, a gente vai... Seria excelente, Ana Paula. Não em cima da hora, não, Ana Paula. Não. Na próxima semana, fala, olha, lembra que a gente volta a esse ponto, né? O item 15, e aí a gente vai ter um exemplo. Se a Ana Paula tiver disponibilidade para isso, naturalmente. Tá? Não, posso então, vamos sim. lá. Mas... Oi? Posso sim. Obrigada, Ana Paula, obrigada. O meu som está um pouquinho baixo, eu dei uma melhorada nele aqui. Vamos ver. Opa, só que melhorou também. Bom, eu estou com receio que eu entre aí no estado gripal, então minha voz está já não era tão bonita, agora está um pouquinho menos bonita, tá bom? Então vamos lá. Vou ler de novo para que a gente não se perca. Se temos um exemplo, no mundo dos espíritos, quer dizer, quando os desencarnados se manifestam, ocorre um fato muito singular,
o qual seguramente ninguém havia suspeitado. Então, antes desse conhecimento, desse estudo, a grande maioria da população, né, na humanidade, não tinha conhecimento disso, não suspeitava isso, que os espíritos não se consideram mortos, os desencarnados não se consideram mortos. Pois bem, os espíritos superiores, olha que coisa bonita. Por isso que foram os homens que contribuíram com a doutrina espírita, no caso Kardec inicialmente, porque os espíritos deixaram que ele concluísse e não trouxeram pronto. Olha que coisa. Pois bem, os espíritos superiores que conhecem perfeitamente esse fato, para eles não é novidade, né? Nunca vieram dizer por antecipação: há espíritos que supõem ainda viver na vida terrestre, conservando seus gostos, hábitos e instintos. Então, Kardec está falando, olha, ninguém nunca falou, nenhum espírito superior falou isso para a gente. No entanto, no lugar disso, provocaram a manifestação de espíritos dessa categoria para que os observássemos. Então, deixaram que a prática viesse na frente, né? Que viesse o fato na frente, e não a teoria. Então, os espíritos não vieram com a teoria antes, não. Eles já mandaram os espíritos lá, vai se comunicar lá. E eles falaram, não, eu estou vivo. Assim, depois de ver espíritos inseguros em relação ao seu estado, ou afirmando pertencerem a este mundo e desempenhando suas ocupações habituais, do exemplo se deduz a regra. Então, veio o exemplo. E aí Kardec fez a observação, analisou, comparou, e finalmente ele falou, a regra é essa, para esses espíritos. Eles se acham vivos. A multiplicidade de fatos semelhantes provou não se tratar de uma exceção, não era um espírito outro, mas de uma das fases da vida espiritual, permitindo estudar todas as variedades e causas dessa singular ilusão, além de reconhecer, sobretudo, ser essa situação própria de espíritos pouco avançados moralmente e característica de determinados tipos de morte, que é apenas temporária, mas podendo durar dias, meses e anos. Então, alguns espíritos acham que está no estado de morte, está morrendo. E isso, dado assim, o atraso dele ainda, moral, de conhecimento e tudo, ele acha que é a situação que ele se encontra, ele está morrendo. E passa-se dias, meses, anos, décadas e às vezes séculos, né? Então ele está no processo, eu vou morrer, eu estou morrendo, eu vou morrer. E, no entanto, está vivo, né? Assim, a teoria nasceu da observação. O mesmo aconteceu com todos os demais princípios da doutrina. Então, tudo que Kardec colocou no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, na Gênese, no Evangelho e no Céu e Inferno, é tudo da mesma maneira, observação. Então, ele se utilizou desse método para poder chegar às conclusões e tudo mais, né? Agora, o item 16. Da mesma forma que a ciência propriamente dita tem como objeto o estudo das leis do princípio material, o objeto especial do Espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espiritual. Se aqui a ciência estuda a matéria, o Espiritismo estuda o espírito, o princípio espiritual. Ora, então, é uma ciência, tanto quanto a outra, só que submetida a leis diferentes. Só isso. Então, não tem... É tão natural quanto estudarmos aqui. Observarmos alguma coisa acontecendo. Por exemplo, está chovendo, então acho que está caindo a chuva porque está acontecendo alguma coisa aí, que está na minha cabeça isso aí. Aí eu começo a estudar isso, e então eu tenho uma teoria, né? Por que está caindo água? Aí depois eu vou estudando, aí eu percebo que simplesmente a água que evapora, condensa e cai na forma líquida. Só isso.
Então, isso no mundo material. Do mesmo jeito que nós estamos fazendo essa observação para poder ter a nossa, assim, enunciar essa lei, né, do ciclo das chuvas, né, a gente também, no caso Kardec, fez a mesma coisa no plano espiritual. Então, ele estuda, são leis do princípio espiritual. Esse é o conhecimento que ele buscou, esse é o conhecimento que ele nos trouxe. Ora, como este último princípio é uma das forças da natureza que reage incessantemente sobre o princípio material e reciprocamente, olha aí, então é a matéria, o espírito agindo sobre a matéria e a matéria sobre o espírito, né? Disso resulta que o conhecimento de um não pode estar completo sem o conhecimento do outro. Eles são complementares. Que o espiritismo e a ciência se completam. Que a ciência sem o espiritismo está impossibilitada de explicar certos fenômenos recorrendo somente às leis da matéria. Então não dá para só ficar nas leis da matéria, tem que passar também para o lado espiritual. E aí a gente vai ter um enunciado de uma manifestação espírita, ou espiritual, né? E por ter prescindido do princípio espiritual, se encontra em meio a tantas dificuldades. Desculpa, é o complemento da última frase. Eu vou ler de novo, porque senão vai ficar sem nexo, né? Então, o espiritismo e a ciência se completam. Que a ciência sem o espiritismo está impossibilitada de explicar certos fenômenos recorrendo somente às leis da matéria. E por ter prescindido do princípio espiritual, se encontra em meio a tantas dificuldades. E que o espiritismo, sem a ciência, careceria de apoio e de controle e poderia equivocar-se. Olha que coisa interessante. Nós podemos ser levados ao erro, ao equívoco, se a gente não utilizar a ciência. E agora vem um comentário que eu faço, que vocês podem escrever isso aí. O espiritismo não vai provar nada para a humanidade. Quem vai provar a veracidade do espiritismo vai ser a ciência. Porque o espiritismo já não tem mais o que provar. Ele trouxe, né? Está tudo aí. Alguém tem dúvida que nós morremos? Né? Alguém tem dúvida que nós podemos conversar com os espíritos? Alguém tem dúvida que nós voltamos a ter novas experiências através da reencarnação? Então, para a gente é muito simples. Isso aí já é ultrapassado, nós conhecemos isso e pronto. Estamos felizes com esse conhecimento, né? Agora, para trazer para a humanidade realmente que todos levem isso a sério, que conheçam tudo, então, aí é a ciência que vai comprovar tudo isso, né? Se o espiritismo tivesse chegado antes das descobertas científicas, olha que interessante, né? Teria fracassado, como tudo o que ocorre antes do seu tempo. Aquele era o momento de chegar essa verdade, essa revelação. Porque se chegasse antes, aí que, se hoje a gente acha que não é todo mundo que conhece isso, não é tão espalhado, antes então não entenderíamos, né? Não entenderíamos e morreria isso aí. Até que no futuro a ciência tivesse capacitada suficiente para poder receber o espiritismo. O item 17. Todas as ciências se concatenam, todas elas estão assim, estão juntas, estão todas assim entrelaçadas, né, tudo. E se sucedem, e como uma cadeia, né, claro, numa ordem racional, nascem umas das outras, à medida que encontram um ponto de apoio nas ideias e nos conhecimentos anteriores. Então, a ciência, sim, ela apoia, então tem algo que ela dá como verdadeiro. Aí ela avança um pouquinho mais apoiado no que é verdadeiro. Opa, continua sendo verdadeiro. Então tem esse apoio. Agora vai para um outro degrau e percebe-se que ela se apoia no anterior e no outro ainda. Então ela vai, até que uma derrube as outras. Aí se derrubar, então, não era verdadeiro.
mas só que ela vai se apoiando na verdade e vai progredindo, e vai evoluindo, né? Todas as ciências se concatenam e se sucedem numa ordem racional. Nascem umas das outras à medida que encontram um ponto de apoio nas ideias e nos conhecimentos anteriores. A astronomia, uma das primeiras que foram cultivadas, a astronomia é uma das primeiras ciências, porque era uma daquela que o pessoal olhava para cima, via, né, se baseou, né, na astrologia antes, né, se lia através dos astros, se previa futuro e tudo. Então, mas a astronomia, uma ciência, né? Não vamos falar da astrologia, né? Mas a astronomia, uma das primeiras que foram cultivadas, permaneceu nos erros da infância até o momento em que a física revelou a lei das forças dos agentes naturais. Então veio a física em seguida, né? E deu uma consertada, veio explicando lá. Então, alguns erros da astronomia no início, tipo, o centro do universo é a Terra. Aí veio alguém, através da física, através da atração dos planetas, veio e explicou. Peraí, então vamos ver mais coisas, então vai um pouco mais além. Então, foi consertando, foi melhorando, foi aprimorando, né? Foi trazendo a verdade. Então, que a física revelou as leis, a lei das forças dos agentes naturais. A química nada poderia sem a física, devendo acompanhá-la de perto para, em seguida, marcharem em conjunto, apoiando-se uma na outra. Então, elas vão se complementando e vão caminhando. A anatomia, a fisiologia, a zoologia, a botânica, a mineralogia só se tornaram ciências sérias com a ajuda das luzes trazidas pela física e pela química. Então, são olhares, né, de vários ângulos que vão se complementando, e aí a ciência como um todo, né, são áreas distintas, mas que a ciência como um todo vai progredindo, vai evoluindo, né? A geologia, mais recente, naquela época, né, sem a astronomia, a física, a química e todas as outras, teria faltado elementos fundamentais. Por isso, só poderia chegar depois daquelas. Então, uma ciência vai chegando após outra, porque tem algumas explicações, algumas leis que foram explicadas anteriormente, e aí sim pode dar o passo adiante. Agora vem, no item 18, a ciência moderna, em razão dos 4 elementos primitivos. Esse é interessante a gente saber, porque se falava muito isso, né? Nos 4 elementos primitivos dos antepassados. Então, vamos ver lá o que é. Quais eram, beleza? Vocês se lembram disso? Né? Era 28, né, que a gente viu lá. Não, desculpa, 27, né? Na antiguidade, considerava-se a existência de 4 elementos fundamentais da matéria, representados pela água, terra, fogo e ar, de onde tudo teria provido. E a explicação vem em seguida. Tá? Por que se falava muito nisso? Os 4 elementos, água, terra, fogo e ar. Isso, durante muito tempo, era a base de toda a matéria que está aí, né? Ensinava-se o seguinte exemplo para justificar essa teoria. Ao queimar um galho de árvore verde, escorria água, subia fumaça, saía fogo e restava cinzas, considerando-se assim uma decomposição dos 4 elementos: água, terra, fogo e ar. Até então combinados para formar madeira. Aquela madeira original, antes de queimar, né, era composta por esses 4 elementos. Então, por isso que durante muito tempo se utilizou isso, por falta de conhecimento. Hoje, olha que interessante o que Kardec fala em seguida, né? E de observação em observação, chegou-se à concepção de um só elemento gerador de todas as transformações da matéria. Vamos lá de novo, vamos matar a curiosidade aqui do 28, né? A teoria de um único elemento gerador era do fluido cósmico universal. Então já não era mais água, terra, fogo e ar.
mas sim um elemento primitivo que dava, que gerava toda a matéria que está no universo. Toda ela. E mais ainda, todas as matérias que estão nos universos. Porque se a gente está falando do plano espiritual, opa, nós estamos falando de outro plano. Quantos planos será que se compõem todo esse universo enorme? Né? Então, a gente não sabe. Algumas pessoas falam, é como uma cebola, né? Cada camada é um plano. E aí vai desfazendo a cebola, vai ter um monte de planos. Né? Então, mas a matéria primordial, a matéria primeira, a matéria primitiva é o fluido cósmico universal. Sendo cósmico por ser base de tudo no universo. E universal por dar origem a todos os fenômenos das forças, como matéria, luz, fogo, eletricidade, magnetismo e tudo mais. Olha como o Espiritismo ele simplifica as coisas. Nós não precisamos ter tantas teorias, tantas coisas. Precisa, no sentido assim de fundo, a ciência vai precisar explicar. Aí, sim, é possível, é necessário um monte de explicações. Mas para nós, isso basta. Então, vocês imaginem, pega esse fluido cósmico universal, um espírito elevadíssimo, na condição moral, de conhecimento, ele transforma isso e ele pode criar mundos. Já pensou? Que um dia nós vamos poder ser esse tipo de espírito, que nós vamos poder criar mundos? Então, Luiz, posso falar uma coisa? Claro Então, que pode. eu Eu fico vou sentar pensando, aqui então e seria aumentar meu isso volume. que Jesus teria usado para criar o nosso mundo. Ele precisava de uma matéria-prima. A matéria-prima é o fluido cósmico universal. Impressionante. Então, tudo realmente, Kátia, é algo... Opa, desculpa, apertei aqui, ele mudou de página. É impressionante, assim, quando a gente vai se entrando nesse mundo que Kardec abriu para nós, é uma coisa maravilhosa. Quantas explicações ele está nos dando. Na verdade, são os Espíritos, né? No livro dos Espíritos. Sim, mas é aquilo que A conclusão é dele. ele é a parte humana dessa revelação. Então, origem divina, trazida pelos espíritos e montada, sabe, organizada pelo homem ou pelos homens. Então, quando antes as revelações eram assim, através de uma pessoa somente, chegou nas mãos de Moisés. Então, vieram lá os 10 mandamentos. A revelação divina, né, veio para Moisés. E ele utilizou isso para legislar. Né? E mais, aí ele acrescentou umas outras também, mas aquela era de origem divina. Né? Tanto que tudo que é divino não muda. Até hoje. A lei de amor, ela é uma lei que é regida no universo inteiro, onde a gente for. Então, é um exemplo, né? Aí depois veio Jesus, que veio justamente ensinar a nós o amor. Outra pessoa. Mais uma pessoa. Um indivíduo, né? Um espírito superior encarnado. Aí vem, e ele mesmo fala, ó, tá difícil entender agora? Aguentem um pouco aí. Eu vou mandar um consolador. E ele vai, eu prometo, ele vai ajudar vocês a entenderem tudo o que eu estou falando. E aí vem essa doutrina que esmiuça, que traz para a gente esse conhecimento e que fica tão fácil, né? O que antes a gente tinha um monte de superstições, sabe aqueles pensamentos assim meio tortos, né? De entender uma coisa ou outra, agora está tão claro, né? E aí, só falando dessa observação sua, Kátia, que maravilha a gente poder... Deixa eu dar um exemplo, vai. Você é uma hábil, assim, pessoa que faz tricô, né? Só que você não tem a sua mão a lã, mas você tem o carneiro.
Aí você vai lá, tosa o carneiro, prepara aquela lã, faz tudo, né? Põe na roca lá de fiar e tal, e faz aquele fio, e aí você tece, e sai verdadeira maravilha. Roupas, né? Que não só sustentam a gente contra o frio, né? Nos apoiam, protegem do frio, mas também tem a beleza, a qualidade que você fez. Nossa, você está vendo? Você é uma co-criadora. Você está fazendo algo a partir do que já existe. Aí, quando um espírito superior vem fazer alguma coisa, imagine na Terra quantos espíritos não estão até hoje criando. Porque tem coisa que não foi a gente, não foi o homem que criou. Você vê a qualidade das flores, você vê tanta coisa, a qualidade, não, a diversidade das flores, dos animais, tanta coisa. Não, que vem isso aí? Tem gente por trás disso, conduzindo. Não está solto, não. Por isso que Darwin, quando chegou, ele tem o elo perdido. Até ele não conseguiu achar o elo perdido. Estuda o Espiritismo que vai saber. É essa evolução natural, que pode vir até de outros planetas, reencarnar aqui e trazer a qualidade física para enxertar no meio desses primatas, né? Do qual nós fizemos parte. Então, essa é a beleza da coisa, a evolução bem explicada, né? Então, aqui ele fala a teoria de um único elemento. Então, já não é mais aqueles lá, né? Que era água, terra, fogo e ar. Muitas vezes, vocês podem pegar livros antigos, livros aí de ficção não, contos e alguma coisa, tem um alquimista, e o que ele tem como elemento? Esses 4 elementos. E ali ele trabalha aquilo. Ali ele processa, ele estuda, ele faz testes e, né, com esses 4 elementos. Então, vamos lá. Vamos voltar ao o item 18, né, que a gente falou. A ciência moderna, em razão dos 4 elementos primitivos dos antepassados e de observação em observação, chegou à concepção de um só elemento gerador de todas as transformações da matéria. Então, a ciência vai provar isso aí. A gente já aceita isso tranquilamente. Pode ter sido novidade hoje, para um ou para outro, mas já é uma coisa, nossa, então tem realmente um elemento, só tem. Aí a ciência vai comprovar isso. É uma questão de tempo. Mas a matéria, por si só, é inerte. Não tem vida, pensamento ou sentimento. É preciso que sua união com o princípio espiritual, quer dizer, é preciso sua união com o princípio espiritual. O Espiritismo não descobriu e nem inventou esse princípio, mas foi o primeiro a demonstrar a sua existência por meio de provas irrecusáveis. Quem lê as obras de Kardec e depois vê aquelas, alguns chamam de complementares, alguns de subsidiários, não importa. Outros que vieram, André Luiz, explica tanta coisa, né? Porque Kardec falou, pessoal, acompanhe a ciência vai estar lado a lado com o Espiritismo, vai estar ajudando o entendimento do Espiritismo, vai estar explicando o Espiritismo, né? As leis, os princípios espíritas, né? Então, o Espiritismo não descobriu nada disso, não inventou nada disso, né? Mas ele foi o primeiro que demonstrou a existência por meio de provas. Das observações dele, ele tirou as provas. Ele o tem estudado, analisado e colocado em evidência a sua ação. Ao elemento material, acrescentou o elemento espiritual. Então, nós estamos falando aqui, olha o que nós somos. Vamos parar um pouquinho, dá uma olhada. Mãos, pernas. Se tiver algum espelho, a gente olha, a gente vê inteiro, né? E o que nós somos? Elemento material junto com um espírito, elemento espiritual. A junção dos dois dá isso. Olha, matéria animada, faço o que eu quero. Canto, danço, faço arte, escrevo, faço um monte de coisa. Então, é a vida dada à matéria, né? Elemento material e elemento espiritual são, portanto, os 2 princípios, as 2 forças vivas da natureza.
Então, está aí. Quando Kardec pergunta aos espíritos, eles falam, né? Ele fala assim, o que tem aí no universo? Ele fala, ó, tem matéria, espírito, né? O elemento material, o elemento espiritual, e Deus acima de tudo. As três coisas, basicamente, é isso que tem em todo o universo. Né? Mediante a união indissolúvel dos dois, explica-se facilmente uma infinidade de fatos até então inexplicáveis. Então, quem está participando do nosso estudo do Livro dos Médiuns, então, tem lá a explicação por que se move um objeto, por que uma pessoa consegue falar através, um espírito consegue falar através do encarnado, né? Porque ele está conectando dois mundos, mundo material e mundo espiritual. Ou então ele está se mexendo alguma coisa material, se utilizando de algo espiritual. Por sua essência mesma e dado, né, deve ser, acho que tem um erro aí, né? Dado que tem como objeto o estudo de um dos dois elementos constitutivos do universo, o espiritismo se relaciona forçosamente com a maior parte das ciências. Somente poderia chegar depois da elaboração dessas ciências e, sobretudo, depois de terem provado sua incapacidade de explicar tudo, recorrendo somente às leis da matéria. Então, hoje, o orgulho de alguns cientistas não permite dar o braço a torcer e falar, não, realmente tem, vamos ter que entender que não é só o que está aqui no âmbito material, tem algo além disso. Né? Então, é como ele falou, somente poderia chegar depois da elaboração dessas ciências. Então, uma explicação, tudo, Kardec se utilizou de tudo isso. Né? O item 19, acusam o espiritismo de parentesco com a magia e a bruxaria. É até interessante que nós temos uma amiga que frequenta aqui as nossas atividades e ela achava que a gente mexia com coisas assim, sabe, bruxaria, magia, fazia despachos, fazia alguma coisa, até ela ver, começar a conhecer, entrar nesse mundo, e ela percebeu a beleza que é esse mundo. E eu, claro, como bom, como é que eu diria assim, um bom gozador, né? Brincalhão, eu sempre falo para ela, falei, e aí, você ainda continua acreditando em galinha preta, essas coisas, tudo? Porque a falta do conhecimento leva a gente a viajar, né? Então, mesma coisa esses, acusam o espiritismo de parentesco com a magia e a bruxaria. Isso já na época que Kardec escreveu isso aí, há mais de um século e meio, né? Mas omitem que a astronomia tem por ancestral a astrologia judiciária. Então, ele explica o que é isso, porque fala, nossa, astrologia judiciária, o que é isso? Então, a astrologia era a arte de adivinhar os fatos futuros por meio da posição dos movimentos e conjunções dos astros. Já a judiciária, né, a astronomia judiciária, para distinguir da arte de predizer os fenômenos naturais, como mudança de tempo, vento, chuva. Então, era mais natural. Então, essa astrologia judiciária era mais relacionada às coisas aqui dos fenômenos naturais, né? Do clima. Né? Já a astrologia, de forma geral, não. Essa era para adivinhar, era para predizer. Podemos lá chamar, tinha sempre alguém lá que era o rei da cocada preta, né? Que podia dar as informações, que sabia a posição dos astros, e fala, nós vamos guerrear contra outra tribo. E aí? A conjunção do planetas nos é favorável? Ele olhava, estava falando, não, melhor não, espera mais um pouco. Aí passava mais um tempo. Agora sim, pode ir, porque os astros já estão tudo, né, na posição, pode ir lá que vocês vão ganhar. Se ganhava ou não, era outro problema, né? Mas era a ciência da época, né? Então, essa astrologia judiciária, que estava relacionada com o tempo, né, com os fenômenos naturais, que não está tão afastada de nós. Então,
que Kardec quer dizer? Ei, a astronomia, quando ela começou também, era um tipo de magia, era um tipo de exploração de credulidade, tudo isso, né? Hoje não, mas antes era isso aí. Não faz muito tempo era, né? E que a química, ele dá outro exemplo, a química é filha da alquimia, da qual nenhum homem sensato ousaria ocupar-se atualmente. Nós não vemos, assim, um graduado em alquimia. Alquimia era outra história, era assim, o alvorecer da química, né? Era o começo. Então, e todo mundo se esquece disso, que a química veio dessa mesma coisa, de magia, de alguma coisa assim que não era científica como é hoje, né? Se entende. Ninguém contesta, entretanto, que exista na astrologia e na alquimia a semente da verdade de onde saíram as ciências atuais. Ele relacionou todas elas, lembra? Então foi encadeando assim, né? Uma depois outra, depois outra. Apesar de suas fórmulas ridículas, a alquimia levou à descoberta dos corpos simples e da lei das afinidades. Então ela contribuiu, sim. Só que ela teve que se aposentar, porque aquela contribuição era pouca. A química contribuiu muito mais. A astrologia se apoiava sobre a posição e o movimento dos astros que havia estudado, mas como ignorava as verdadeiras leis que regiam o mecanismo do universo, os astros eram para o vulgo, né, para as pessoas assim, simples, né, como seres misteriosos aos quais a superstição atribuía uma influência moral e um sentido revelador. Que é aquilo que nós falamos de exemplo. Vou guerrear assim. Não. E agora, olhando os astros, vai ser menino ou menina? Aí vinha aquele que sabe tudo, falava, é menina, né? Aí nascia menino, enfim. Mas ele se orientava pelos astros, por essa, como é que ele, essas fórmulas ridículas, né? Como ele fala aqui, né? Agora, mas como ignorava as verdadeiras leis que regiam o mecanismo do universo, os astros eram para o vulgo como seres misteriosos aos quais a superstição atribuía uma influência moral e um sentido revelador. Desde que Galileu, Newton, Kepler levaram a conhecer essas leis, quando o telescópio retirou o véu e mergulhou nas profundezas do espaço, um olhar que algumas pessoas acharam inadequado, os planetas nos apareceram como simples mundos, semelhantes aos do nosso, e toda a estrutura do maravilhoso se desmoronou. Então, a ciência, ela derruba toda essas coisas montadas em superstição, em achismo, em tudo isso, né? O mesmo ocorreu com o espiritismo em relação à magia e à bruxaria, que se baseavam também na manifestação dos espíritos, como a astrologia no movimento dos astros. Então, já tem gente estudando, na época, né, há mais de 150 anos atrás, Kardec falou, olha, o mesmo ocorreu com o espiritismo. É uma ciência, não é bruxaria, não é magia, é uma ciência, né, baseada na manifestação dos espíritos. Todavia, como aquelas ignoravam as leis que regem o mundo espiritual, misturaram-se com essas relações práticas e crenças ridículas, né? Essas práticas e crenças ridículas, com as quais o espiritismo moderno, fruto da experiência e da observação, nada tem a ver. Então não tem mais esse negócio de, como a nossa amiga que falava aqui, esses rituais e tudo. Não, né? O espiritismo moderno, esse que leva a sério esse estudo, né, ele já deixou para trás tudo isso que se pensava dele, né? Certamente a distância que separa o espiritismo da magia e da bruxaria é maior que a que existe entre a astronomia e a astrologia, a química e a alquimia. Pretender confundi-los é demonstrar não saber nenhuma palavra a respeito deles. Então, ele dá de novo o exemplo, né? É como se fosse confundir a astrologia
com astronomia, alquimia com química. E já não tem mais nada a ver isso. E, finalmente, o item que fecha o nosso estudo de hoje, somente a possibilidade de nos comunicarmos com seres do mundo espiritual traz consequências incalculáveis e da mais alta gravidade. É um mundo novo que se revela a nós e que tem ainda mais importância porquanto alcança todos os homens, sem exceção. Olha só, todos nós, isso toca a todos nós, sem exceção. Isso vem de encontro a uma necessidade nossa. Nós precisamos desse conhecimento. Senão, nós vamos estar patinando na ignorância. E levar muito tempo para que a gente possa entender as coisas. Mas só com a chegada de esse tipo de conhecimento, que no futuro seja chamado de espiritismo, alguma outra, tal, caso eu não fosse designado como tal há 164 anos atrás. 165 agora, né? Porque é de abril. Esse conhecimento certamente levará, quando amplamente divulgado, então, olha, ele está prevendo isso, e é uma verdade. Então, esse conhecimento quando ele estiver totalmente divulgado, tiver muito, né, de conhecimento público aí, ele levará a profunda modificação nos costumes, no caráter, nos hábitos e nas crenças de tão grande influência exercem sobre as relações sociais. Acaba a guerra, acaba um monte de coisa, o respeito vai ser muito maior. Eu fazer alguma coisa e saber que aquilo vai reverter em prejuízo meu, eu paro de fazer. Mas para isso eu preciso conhecer. Então, esse conhecimento vindo, vai ser muito útil para mim. Eu vou fazer uma comparação que eu sempre faço em relação à reencarnação. Por que eu vou bagunçar esse planeta sabendo que eu vou voltar de novo aqui? Por que eu vou destruir sabendo que eu vou reencarnar? Por que eu vou fazer uma verdadeira revolução negativa em todos os aspectos, moral, ambiental, de conhecimento, se eu vou voltar para cá? É mais ou menos assim, eu vou viajar e eu tô com eu comi nos últimos 3 dias, então eu sujei prato, sujei panela, sujei tudo. Eu vou viajar, vou ficar 1 mês fora. Imagine se eu deixar a louça suja, as panelas sujas. Quando eu voltar, eu não vou conseguir entrar dentro de casa. Tamanha vai ser, assim, sabe, a agressão para o meu nariz e tudo, vai estar realmente complicado. Então, quando a gente tiver conhecimento disso, a cada existência nós vamos melhorando, nós vamos lavando a louça suja, os talheres, né, e as panelas, só para fazer uma correlação. Então, a doutrina espírita é uma revolução total que se opera nas ideias, revolução maior e mais poderosa, porquanto não se restringe a um povo nem a uma casta, pois alcança simultaneamente pelo coração todas as classes, todas as nacionalidades, todos os cultos. Por isso que ele fala, isso toca a todo mundo. Isso diz respeito a todo mundo, a cada homem. Não importa onde ele está vivendo na face da terra. Então, olha a grandeza que é isso. Olha o que nós estamos estudando. Olha a verdade que nós estamos tendo em contato. Isso aí a gente não está aprendendo hoje em universidades. Pode fazer a universidade que for. Nós não aprendemos isso. E nós sabemos da importância disso. É isso que vai mudar o mundo. A nossa mudança. Como ele falou, é no coração de cada um de nós. Razão existe, pois, então, ó, isso aí justifica para que o Espiritismo seja considerado como a terceira grande revelação. Porque alguns podem falar, pô, mas vocês também, eu vou falar, hein? Espírita se acha, né? Porque se acha que a terceira revelação, né? Mediante tudo isso, só pode ser. Vejamos em que se diferem essas revelações e qual vínculo se une umas às outras. E esse é para o próximo
capítulo, né? A próxima semana, quando nós vamos ter esse nosso estudo da continuidade, né? Do livro A Gênese. É bonito, não é? Eu me empolgo que, vou falar, alguém tem que me trazer de novo para o chão, né? Pisar no chão. Não é assim, Kátia? Pois é. Sabe que eu achei interessante você falar dos planos, né? Planos que a gente nem imagina existam, né? Eu pessoalmente, sempre pensava plano terreno e plano espiritual. Nunca imaginei como a cebola que você falou, né? As camadas da cebola, vários planos. Nunca imaginei isso, quer dizer, nossa, será que o plano espiritual tem outro plano que eles também se referem, né? Como a gente se refere aqui ao plano espiritual? Será que no plano espiritual eles também se referem a um outro plano que a gente não sabe nem como se chama? E é impressionante, eu nunca havia pensado nisso, não. Agora você fala assim, vamos mandar uma nave lá para Marte. Aí chega lá, não encontra nada, né? Mas espera aí, ali é um plano que está coincidindo com o nosso. Mas tem um plano espiritual em Marte, que se utiliza daquela estrutura toda e tem vida lá. Mas não é encarnado como a gente não vê. Não é... Mas eu já Até ouvi porque dizer que em Marte existe vida física, só que está em outro plano e a gente não vê, mas eles não estão desencarnados, eles são físico, Isso, foi isso que eu então real. falei. Porque não é a mesma matéria nossa. Sim, isso. Mas isso. tá lá, Isso. E pode tem até todo. ser. E pode ser um plano inferior ao nosso também. Pode. Imagine quantos mundos primitivos tem aí. Agora, tem Pois uma é. coisa importante. Tem uma coisa muito importante. As leis que regem, no caso, estão falando de Marte, são as mesmas que regem a Terra. Uhum. O que muda eu não conheço nada de Marte, mas o fluido cósmico universal dá outro tipo de matéria para os corpos. Sim, Entendeu? Aí sim. O Mas que as eles leis... dizem é que a vida em Marte ela é subterrânea. Não sei se é verdade, né? É o que eu já ouvi Olha, falar. Eu vocês nunca lembram? estudei nada Vocês disso. veem que a gente estava, logo no começo, falando assim, vem a teoria e depois vem a comprovação, né? Uhum. Então, se vai alguém lá com um tatuzão lá e faz um buraco e encontrou, pronto, aí, né? É. Você lembrou lá do... Tô imaginando um tatuzão em Marte. Então, você já imaginou a marginal toda interrompida, porque o tatuzão Toda parada. quebrou. Então você percebe, nós estamos na teoria. Aí, vamos lá, vamos ter que provar, né? Mas é um mundo fantástico, mas olha como ele acaba desembocando no moral, no espírito. Aí você fala, então eu posso entender que a matéria é um recurso para que o espírito progrida? Exatamente isso. Tudo que esses co-criadores, a serviço de Deus, disponibilizam para a gente, é recurso para que a gente progrida. Aí a gente pode até entender. Então, peraí. Então, o estágio que a gente se encontra, ele é necessário? É. Isso que é triste. Porque nós precisamos disso, nós precisamos de dor, nós precisamos de sofrimento, precisamos de lágrima, sabe? Porque a gente não aprende da melhor maneira. A gente não aprende como nós estamos fazendo aqui agora, estudando uma teoria branda, aí lembrando de Jesus. Nossa, ele contava a história de camelo, de burrico, de filho, de família, de casamento, de não sei. Mas se a gente for ver bem ali, ele está falando de verdades que são assim profundas, mas que naquela época não tinha entendimento. Mas agora a gente já tem. Aí pergunta, mas por que todo mundo não vai atrás? Por que não está cheio de telinha aqui agora? Né? Porque ainda não é todo mundo.
Oi, Posso fazer um pode. comentário, Luiz? Assim, só Pode. voltando um pouco nessa questão da ciência espírita, né, e da ciência convencional e essa questão da matéria. Lá no item 16, né, que você estava lendo, está escrito, né, que o objeto especial do espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espiritual. Então, a gente tem que desassociar um pouco o que é a ciência espírita do que é da ciência. Eu não gosto de falar ciência materialista porque isso limita muito, né? Mas a da ciência convencional, vamos dizer assim, né? Porque o objeto de estudo é completamente diferente. Aí, o que acontece é que a ciência espírita não vai conseguir responder por completo a questão da vida de Marte sem a ciência daqui. E a gente também tem que lembrar, pelo menos é dessa forma que eu compreendo, né? Que a matéria é a expressão do espírito, né? Quando a gente avança, né, mais lá na Gênesis, ele vai falar dos fluidos, o único ser, se é que a gente pode chamar de ser, né, que não se utiliza da matéria para se expressar é Deus, né? Porque é como se existissem três coisas, né? Deus, matéria e espírito. O espírito, para se manifestar, obrigatoriamente precisa de uma matéria. E daí aí eu abro um parênteses sobre o que o Décio Yanoni, é assim, né, que fala sobre o nome dele, falou um tempo atrás, né, sobre essa não necessidade do perispírito. É um conceito muito detalhista, né, que a gente precisa pensar um pouco mais. Na verdade, não é que o espírito vai eliminar o seu perispírito, né? É que a matéria ela se torna tão sutil, mas tão sutil, a ponto de que, para quem estiver observando aquele espírito, não observa necessariamente essa matéria. Mas não que ele não esteja com algum tipo de matéria envolvida nele. Porque essa é a expressão do espírito, né? Então, quando a gente fica pensando assim, será que Marte tem vida? A gente tem que lembrar que o universo é muito maior do que o sistema solar que a gente aprende na escola. A Via Láctea é muito maior que o sistema solar que a gente estuda na escola. Não necessariamente que há necessidade de ter uma vida como a nossa, ali, organizada nesse princípio. Esses corpos celestes, eles podem ser habitados por N situações, né? Situações temporárias, situações de não provas, de não expiações. Eu falei tudo isso só para mostrar o quanto é complexo a gente tentar entender a vida no universo só com o conhecimento que a gente tem da ciência convencional e o conhecimento que a gente tem da ciência espírita. O negócio é muito mais complicado para nossa observação. E daí eu volto naquele ponto inicial, né? Que ele até fala aqui, né? O espiritismo é uma ciência da observação e não um produto da imaginação. Então, a gente precisa observar as coisas, analisar criticamente, mas não alimentar essa nossa imaginação de que como que as coisas seriam, porque a gente não tem o conhecimento para imaginar. É estranho falar isso, né? Mas a gente não tem o princípio para imaginar. Não sei se eu Olha, compliquei ou se eu não, ajudei, não mas... complicou, e vocês sabem, né, a minha necessidade de trocar em miúdos, né? Uhum, Eu vejo assim, primeiro, eu me contento com a minha ignorância, tá? Eu não vou uhum, mais longe do que eu posso ir. Eu sei as minhas limitações, busco, claro, cada vez mais ultrapassar elas, mas eu sei que tem muito pela frente, muito uhum, para conhecer e tudo. E outro dia eu li, mais de uma vez, eu estou com um problema sério, eu já não sei mais a fonte de onde eu li, tá bom? E nem mesmo uhum, quem escreveu. Eu acho que uhum, foi Emmanuel, né? Ou foi André Luiz? Bom, Não desculpa. importa. Olha só a comparação. uhum, Então, ele fala que o conhecimento espiritual e científico que nós
temos é o equivalente a gente estar frente ao mar e a gente está molhando os pés, só os pés. Então, vocês imaginem o quanto tem para conhecer. Por isso que eu falo, eu estou convencido que eu tenho que ir devagar. Senão eu vou sair desse planeta, minha mente vai ficar aí voando, né? Então, eu estou por agora molhando a ponta dos pés. Mas tem todo um mar pela frente, que as ondas estão chegando, morre assim na ponta dos meus dedos, naquele lugarzinho, né? Então, vocês imaginem realmente o conhecimento que nós, potencialmente, porque nós vamos conhecer isso, nós vamos ter esse conhecimento. Só não sei quando, tá? Então não me cobrem isso. Mas um dia nós vamos ter muito conhecimento. Aí vem, inclusive, a revolta do meu filho, quando ele fala, então tem espírito mais elevado que Jesus. E Jesus está aprendendo ainda. Eu falo, sim, filho, tem espírito superior a Jesus e Jesus está aprendendo ainda. Eu falo, não é possível. E o que eu sou, então? Eu falei, calma, faça a sua parte, vai aprendendo, vai molhando o pé um pouco, cada vez mais um pouco adiante aí. Então, quando ele fala que o espiritismo é uma ciência da observação, é porque ele é uma ciência da observação moral, e não da observação física como a ciência convencional. É isso que eu estava tentando dizer. Ele fala aqui no último, né? No último item que a gente leu hoje, né? O 20, né? Com a sua generalização, esse conhecimento não pode deixar de causar uma profunda modificação, nos costumes e no caráter, nos hábitos e nas crenças que têm tão grande influência nas relações sociais. Então, se a gente está tão ansioso em entender o mecanismo desse universo, é que a gente pode chamar de mecanismo, o que nós precisamos é observar aonde está a nossa moralidade e como que a gente pode modificá-la. Porque a minha suspeita, né, é que a gente só avança intelectualmente nesse sentido, né, de descobrir esses, eu vou falar mistérios por falta de vocabulário, quando a gente avança moralmente. Jesus está aprendendo, mas ele está aprendendo coisas, né? O avanço moral dele já sanou, já se deu, né? Então, o bonito da eternidade, engraçado que eu já entrei nessa discussão com ele também, mas assim, o bonito da eternidade é que a gente continua aprendendo, porque a criatura nunca vai ser o criador. Então, tem sempre novas oportunidades de aprender. Então, é como se a gente tivesse uma biblioteca infinita na nossa frente, onde se justifica o espírito ser eterno. E eu acho que essa que é a beleza da criação. Existe um significado para nós sermos eternos, é porque existe muito a aprender, muito a se fazer e muito a se ajudar. E acho que essa é a beleza. É isso que engraçado, né? Que é isso que me motiva. Mas a gente precisa vencer a nossa moral primeiro, né? Então, quando eu falei do mar, desse oceano, né, que eu, usando o exemplo que já foi dado, eu estou falando de tudo, sabe? Não é só o conhecimento. Eu entendo tudo que você falou, para mim está muito claro isso. Tudo que você falou realmente é isso. A nossa evolução moral é a prioridade nossa. É o objetivo, né? Então, mas junto também tem o conhecimento que nos leva ao conhecimento intelectual, né? Tem as ciências, tem tudo isso. Então, é essa junção, né, desse conhecimento que forma esse oceano que nós vamos ter aí pela frente. Claro, um está mais na base do comportamento, que leva a gente a ter o comportamento moral, né, que vai evoluindo. Como você falou, Jesus já, nossa, acho que não dá para dizer que ele tem alguma mácula, que ele deixou para trás um grão de mostarda, como ele usou, aproveitando, né, o que ele usou lá de tão pequeno, né, em termos de um comportamento que ele não viesse, sabe, que ele se arrependesse, tivesse que voltar a reencarnar por causa daquilo lá. Não tem, né? Reencarnar é para
para quem precisa, né? Então, é isso mesmo. Mas você vê, Essa... eu só vou fazer mais um comentário, porque eu sei que eu falo demais. Mas, olha que paradoxo, né? Que a gente tem na questão da encarnação de Jesus. Ele não veio aqui para saldar nenhuma dívida, até porque ele já tinha, como você disse, chegado no avanço moral dele. Mas a gente não pode afirmar que ele veio para cá e não aprendeu nada. Né? Chega a ser um paradoxo, que você olha assim, você fala, mas como assim ele veio aprender conosco aqui? Ele veio aprender nesse planeta? Veio. Todas as experiências levam a algum aprendizado, todas. 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 Então, realmente, pouco, muito, não sei, a gente ainda nem, Eu concordo nós não com temos isso. nem parâmetro, né, para avaliar isso. Agora seria uma discussão com certeza infrutífera, porque o que ele A gente aprenderia, não vai tal, mas chegar. alguma coisa com certeza. Né? Uma das coisas que eu acho assim muito belo que a gente está conversando, Ana Paula, e você colocou muito bem sobre a ciência moral que a doutrina espírita traz, né? Ela é tão importante, para a gente poder utilizar a ciência material. Por exemplo, se a gente pega um exemplo muito simples, pega a bomba atômica, né? Se você não tiver moral para utilizar, olha o que está acontecendo, né? Inclusive, nós precisamos Isso quer dizer energia atômica. da energia atômica, isso. Nós precisamos da matéria, que seria nos trazendo a intelectualidade, mas a moral junto para a gente crescer. Eu acho que nós necessitamos, hoje, no patamar que nós estamos, é necessário as duas asas aí, vai? Para a gente poder crescer, como se fosse uma balança, né? Se eu cresci moralmente, ou se eu cresci materialmente, em conhecimento da matéria, em conhecimento da ciência, dos homens, tal, né? Eu vou precisar crescer moralmente. Não tem como, né? E se eu cresci moralmente, né, na ciência espiritual, me falta também a ciência material, inclusive para mim colocar em ação, né, a própria ciência material. Se é que eu fui claro também, não sei. Eu acho que a gente não tem o cabedal, ou seja, o conhecimento para entender o universo, essas coisas muito mais complexas. Mas a gente tem o conhecimento básico para entender as coisas que não são, né? Então, por exemplo, quando a gente olha para uma criança numa escola, você não vai ensinar para ela uma equação complicada ou algum conhecimento mais complexo, porque ela não tem maturidade ainda para compreender. Não é nem por uma questão de incapacidade cognitiva, nada disso. É porque ela não tem maturidade para lidar com aquele conhecimento. E o pouco que nos foi já dado, e que eu acho que é um conhecimento muito básico, a gente acha que é um conhecimento assim expressivo, mas eu acho que é um conhecimento muito básico, a gente já faz besteira. Porque a gente não consegue fazer isso que ele fala. Eu acho que essa parte da Gênesis ela é muito importante, esse início, né? Porque é o que ele está falando. A gente não utiliza a ciência espírita como a deveria, que é esse processo de observação. O que é esse processo? A gente participa de reunião mediúnica, a gente participa de estudo, como você disse, e a gente não observa aonde a gente tem que aplicar esse conhecimento, a gente não observa que Quando a gente fala observar, é uma coisa muito mais além, né, do que só olhar, né? Sim. Mas a gente não observa, não reflete, não pensa, né, nas possibilidades e oportunidades, a gente é teimoso ainda em fazer as coisas. E a gente quer descobrir o mundo, a gente quer colonizar Marte, a gente quer ir se bobear para Netuno, para Júpiter,
o que a gente vai fazer lá? É. Minha pergunta fica, né? Isso. De novo, por isso que eu falo que para a gente poder acessar tudo isso, a gente tem que crescer moralmente, porque senão a gente só vai fazer besteira. Assim, no sentido de alimentar o nosso egoísmo e o nosso orgulho, né? Você falou uma coisa que eu pensei que isso é muito comum em muitos lugares onde se ensina, onde se alfabetiza, né? Uma pessoa, né? Você alfabetizar não é tudo, porque se a pessoa realmente não tiver essa observação, essas conclusões, tudo, então a pessoa ela é analfabeta ainda, porque ela não sabe, por exemplo, entendimento de texto. Ela pode ler o que está ali, mas não sabe o que ela está lendo. Ela sabe ler, mas ela não sabe o que está lendo, né? Então, isso talvez seja assim, o estágio que a gente se encontra. Nós temos muita coisa nas mãos, muito conhecimento, mas a gente ainda não está interpretando isso de maneira correta. Olha, vou dar um exemplo de como que ele fala aqui no número 17, né? Todas as ciências se encadeiam e se sucedem numa ordem racional. Aí, uma forma de você fazer uma comparação entre a ciência moderna e a ciência espírita, vamos pegar a zoologia. A gente avançou muito no conhecimento dos animais, a ponto da gente já ter estudos científicos mostrando que esses animais sofrem, esses animais sentem, esses animais não são simplesmente algo que responde a estímulo, né? No entanto, a gente ainda tem zoológico. Pois é. Então, como que a gente consegue avançar tanto na ciência moderna e a gente avança tanto nessa ciência espírita, que poderia, assim, o Kardec chamou de ciência espírita, mas a gente poderia dizer que a ciência é moral, né? Porque o espírito é inerente, a gente não retira o espírito de nenhuma das nossas discussões. Então, de novo, a gente avança num conhecimento e que é um conhecimento também moral, de certa forma, porque a partir do momento que você determina que os animais sentem, né, eles conseguem, né, sentir dor, sentir compaixão, sentir coisas, né, que a gente achava que só nós éramos capazes, a gente enjaula eles e ainda fala que é para o bem deles. Pois é. Então, é que eu sou, desculpa, gente, mas é que eu sou meio bem crítica de zoológico. Então, Também de zoológico, né? Tem mais algumas coisas, mas também de zoológico. Mas também de zoológico. Oi, Daliana, pode falar. Não, eu concordo com a Ana Paula. Como que queremos avançar na tecnologia e ainda comemos os animais, né? E eu falo para minha filha, zoológico é prisão para os animais. Assim como tem a prisão para os humanos, existe prisão para os zoológicos. Eu concordo Pensa com que ela. eles não cometeram crime nenhum, né? Exato, exato. Isso que é o triste da história. É verdade. Realmente, precisamos evoluir nos dois aspectos, moral e intelectual. Um só não dá. Outro dia perguntaram para o Chico, falou, Chico, tem, no linguajar da pessoa que perguntou, assim, né, falou para Chico Xavier, o Espiritismo é um tripé, né, onde tem ciência, onde tem filosofia e religião. Qual que é mais importante? Ele falou todas as três. Mas se tiver que realmente escolher uma pela importância, assim, da influência sobre as outras, é a religião. Porque uma ciência sem moral, sem religião, ela constrói armas, ela mata os irmãos, ela faz, enfim, ela traz prejuízo, traz fome, enfim, um monte de coisa. Então, é isso que falta. Esse exemplo da Ana Paula, esse comentário da Diana, é exatamente isso.
sabe? Nós podemos ter todo o conhecimento científico à nossa disposição, mas se a gente não tiver essa moral, nós vamos ter realmente problema, né? E vamos seguir patinando, até sei lá quando, né? E as outras meninas querem falar alguma coisa? Eu ia falar que, como a Ana Paula falou, e a Dai também falou, isso é uma questão meio demorada, né? Porque evolução moral, a gente tem que quebrar muitas coisas, muitas barreiras e expandir a consciência com relação a muitas coisas também. Essa questão do zoológico, essa questão de comer carne, né? Hoje a gente vê um grupo que evoluiu do vegetarianismo para o veganismo, alguns crudíveros agora, quer dizer, as coisas estão caminhando a passos lentos, né, com relação aos animais, né, que eu falo. Mas eu acho que está havendo uma expansão mesmo de consciência com relação a muitas coisas. E é um dia após o outro mesmo, demorado, né? A gente está aqui, podia estar em festa, sei lá, fazendo alguma coisa, vendo besteira, e a gente está aqui estudando, né? Como tem nós aqui 6, tem outros grupos, tantos por aí ao redor do mundo até, né? Então, Você sabe, é um Amanda, grão de areia mesmo. a pandemia me ensinou uma coisa, sabe? As pequenas coisas são tão importantes quanto as grandes. Se num lugar, num determinado momento, alguém se contagiou, uma pessoa com a Covid, né? E depois deu no que deu, que todos nós, não é segredo para nenhum de nós, né? Então significa que cada um é importante, cada passo é importante. Então, se é pouco, 160 anos atrás, não sei se é pouco, se é muito, mas o fato é que a semente já está aí. Quanto tempo vai levar? Não importa, mas já é, e vai. Agora, por isso que realmente eu parei de ter pressa, sabe? Não que eu não tenha pressa em aprender. Então, eu procuro ler, procuro buscar informação, procuro conhecimento. Mas eu sei que vai demorar muito. Isso para mim. Para mim. Estou falando de mim. Agora, o restante da humanidade está na mesma situação que eu. Também vai levar tempo. Então, nós vamos... Se a gente que estuda tanto erra, né? A gente cai ainda nos mesmos erros. Imagina quem nunca ouviu falar, quem não sabe. Por isso que esses dias eu estava falando, a gente estava conversando com, né, a Verinha e eu, assim, o valor da ignorância, né? A ignorância protege a gente. Tem gente que está fazendo verdadeiras barbaridades aí, mas de maneira assim inocente. E aí, só que é o seguinte, o pagamento dele, sabe, não a restituição, mas assim, o débito que ele está contraindo, nesse momento é pequeno. Mas vai chegar lá na frente, ele fala, puxa, teve um dia que eu era ignorante, mas isso não justifica que eu não tenha que saldar aquele débito. Aí ele volta para saldar aquele débito. Tem que arcar com as consequências, né? Mas aí é ele que quer fazer isso, ele que quer saldar, ele quer arcar com a consequência. Então, nesse momento, tem muita gente que está tranquilo. Então, a ignorância protege a gente. Mas vai chegar um dia que a gente realmente vai falar, eu não vou ficar com a consciência tranquila se eu não tiver resolvido isso que eu deixei para trás. Né? É a santa ignorância, né? Santa ignorância. Exatamente. A santa ignorância. Mas eu estou com uma certa tosse. Mas, Luiz, se tudo concorre numa única direção, que é o bem de cada um, né? Se tudo concorre para o bem, porque se a gente admitir que alguma coisa concorre para o mal, então a gente tem que mudar a nossa concepção de Deus, né? Com certeza, Ana Paula.
Então, significa que o tempo que cada um leva para evoluir é o tempo necessário que cada um precisa para evoluir. Com Sim. certeza. Todos nós, e eu acho que isso é assim, a primeira vez que eu falei isso, às vezes até choca um pouco, mas pensa num criminoso que você tem um repúdio muito grande em relação a tudo que ele faz. Pois então, quando a gente chegar na evolução moral que a gente é, né, que a gente tem como objetivo, ninguém vai ver a diferença entre eu e essa pessoa, Não. Sim. né? Porque tem pessoas que ainda insistem em falar que Jesus foi um espírito que pouco errou, como se a gente soubesse o passado dele, a gente não sabe, né? Não existe nenhum livro que fale sobre isso. A única coisa que a gente sabe é que enquanto encarnado aqui, realmente ele foi impecável. Sim. Agora, quando todos nós chegamos nesse estágio de evolução angélico, vamos dizer assim, ninguém vai ver a diferença. Ninguém vai notar. Não. É Não mesmo. claro que a gente vai ter nossas individualidades, os nossos gostos, ainda seremos, né, diferentes dentro da nossa individualidade, mas em questão moral, não. Então, cada um vai evoluir do jeito que precisa evoluir para chegar nesse objetivo. Bom, nós terminamos aqui a nossa gravação, tá bom? E aí, vocês aguardam só um pouquinho e eu só vou deixar um agradecimento a todo mundo que participou e que participa agora da gravação, tá bom?